polêmica no país. Uma é da lei da empregada, do empregado doméstico. Amanhã nós vamos voltar a falar deste assunto, porque o que surgiu de desemprego aí não foi brincadeira. Mas a polêmica dos precatórios. A nova interpretação do precatório, o caba não pode estar amarradeando, não pode estar parcelando, não pode mais estar empurrando com a barriga. Eu estou com o doutor Norberto Campelo aqui, porque nós fomos temas, inclusive, de noticiário nacional, boa tarde, que, levando em conta as novas normas do precatório, o Estado do Piauí poderia fechar a porta, porque o percentual usado para pagar esses precatórios era tão alto que o Estado estava falido. O que nós podemos observar dessa nova norma? Esta ameaça que os estados e municípios alegam, e até a própria União, a União com mais reserva, e o temor das pessoas que isso não seja cumprido, doutor Alberto. Bom, Silas, esse é um problema realmente muito grave do país inteiro. Nós tivemos uma reunião em Brasília recentemente, eu representando a seccional do Piauí, para tratarmos juntamente com os 27 representantes das demais seccionais brasileiras, porque é um problema nacional. No Piauí ele se torna mais grave porque nós devemos, é um dos poucos estados que deve mais de 3% do PIB em precatórios. É uma vergonha para o Brasil, porque a institucionalização do calote, é vergonhoso sabermos que o poder público brasileiro é caloteiro, não paga suas contas. Então isso é triste. Quantos empresários já faliram, quantas pessoas deixam de receber direitos trabalhistas? Gente que morreu. É vergonhoso. Gente que morreu esperando essa fila. Você leva 10 anos para concluir um processo contra o Estado, depois de reconhecido o seu direito, você leva mais 10 para receber um precatório. Então isso é monstruoso, é vergonhoso. E o Conselho Federal ingressou no Supremo Tribunal Federal com um pedido para que fosse declarada a inconstitucionalidade da emenda que permitiu, mais uma vez, a institucionalização do calote, que era a protelação da dívida, inclusive a sua negociação com graves prejuízos. Quer dizer, o sujeito espera 10 anos para receber uma conta e depois ter que se curvar ao poder público. Não só dividir, mas abrir mão, inclusive, de alguns valores. Então isso é inaceitável, como eu disse, isso nos envergonha. Mas nós sabemos também que inclusive nessa reunião, nós chegamos a um impasse. O que fazer com a situação dos estados que não tem como pagar? O nosso, por exemplo. O nosso, por exemplo. Então, o que foi discutido foi a possibilidade, inclusive uma proposta apresentada pela Seccional de São Paulo, que fez um estudo bem mais aprofundado do assunto, a possibilidade de modularmos. E estamos aguardando ainda o ministro Fux, que deverá estar elaborando o acórdão para a publicação. E vemos que é preciso realmente modular, infelizmente, é aquela história, a OAB venceu, mas não tem, na minha concepção, como levar integralmente. Não tem como. Não tem, mas eu acho que nessa modulação... Tem que buscar um caminho, né? E uma das ideias, Silas, também surgiu uma ideia extraordinária, inclusive apresentada por mim lá na reunião, é que nós federalizássemos o problema, que a União faça a intervenção e possibilite o pagamento em tempo hábil, inclusive envolvendo o setor bancário. Foi o que eu coloquei lá. Quem vive de empréstimo e vai viver a vida inteira são bancos. Então é claro que eles têm interesse nesses valores. E há juros infinitamente menores do que os estados estão pagando hoje. Então, tem inclusive bancos com capital internacional interessados nessas dívidas para financiamento a juros baratos de 3%, 4% ao ano, enquanto que hoje os estados pagam 1% ao mês e mais correção. Então, nós entendemos que, e a OAB está se preparando para isso, para discutir com o governo federal, já também entrando em contato com os representantes dos bancos, para que juntos a gente consiga uma solução para todo o país. E, obviamente, isso iria beneficiar em muito o estado do Piauí, inclusive financeiramente, porque esses recursos vão ser carreados para a economia do estado, de todos os estados brasileiros, podendo ajudar, inclusive, na aceleração do crescimento do país. O telespectador pergunta, doutor Norberto, o senhor quer que a União assuma mais dívidas de municípios e estados, é isso? Não, absolutamente. O que nós queremos é a intervenção da União, porque isso precisa passar pelo setor financeiro do país, pelo Ministério da Fazenda, pelo Tesouro Nacional, para autorizar essas operações com bancos. Então é preciso a intervenção da União.
Né? Inclusive o Estado do Mato Grosso já tem uma experiência feita pessoalmente, diretamente com bancos, e lá o problema já foi resolvido. Negociar com os bancos têm interesse, é um juro muito menor. Pronto, pode entrar na cota do consignado, porque é um dinheiro certo que vai receber. Sem dúvida nenhuma. Agora, é por isso que nós precisamos da intervenção do governo federal, para que nós tenhamos o respaldo necessário e a garantia para a realização deste importante contrato de compra dessas dívidas. Os municípios, por exemplo, aqui fala um prefeito que não quer se identificar, que se chegar a pagar pelo menos um terço, tem que vender a cidade. Nós temos uma experiência na Justiça do Trabalho que a maioria dos municípios piauienses já resolveram suas dívidas. Mas alguns, essa dívida é impagável. Posso citar, inclusive, a situação de São João do Piauí, que me vem aqui a memória, Altos também, e outras cidades. É impossível, com a arrecadação atual, pagar essas dívidas em tempo razoável. Né? Os juros dela, muitas vezes, é superior à capacidade mensal de pagamento desses municípios. Então, ou a gente consegue uma intervenção dessa natureza, né, que essas dívidas sejam vendidas para quem realmente trabalha com crédito, porque, Silas, o cidadão não quer saber de emprestar dinheiro para o Estado, o cidadão quer receber o que lhe pertence. Né? E se o Estado não pode pagar, quando eu me refiro a Estado, eu falo Estado e municípios, Estados e municípios, os bancos estão aí, a vida inteira o banco vai trabalhar com crédito. Então, para eles, certamente, é um negócio interessante. Olha, e é isso que a gente realmente tem uma colocação aqui como única saída. Interessante. Por que estados e municípios e União, a lei não vale para eles? Vale para mim, como patrão do doméstico, vale para o motorista de trânsito, que não pode tomar um copo de cerveja. Interessante a colocação dele. E agora, fiquei contente com a norma do precatório, com a intervenção da OAB, mas sinto temor em isto não valer para todos os Chicos e Franciscos. O nosso temor é o mesmo. Por isso nós estamos tratando, inclusive... buscando uma alternativa. Já está, também não inclusive, marcada uma nova reunião para o dia 8, agora de abril, na terça-feira, estaremos novamente em Brasília, porque nós, entre uma reunião e outra, exatamente para analisarmos toda a conjuntura, cada estado deverá apresentar a sua realidade. O CNJ também está tendo uma participação importantíssima, porque está exigindo dos tribunais mais rigor, mas nós sabemos que são situações, muitas vezes, que não tem como serem resolvidas, são insolúveis. E para isso é que nós precisamos buscar alternativas, embora discordando do telespectador que fala de ser impedido de tomar um copo de cerveja e dirigir, porque aí ele está só colocando a vida dele e a dos outros em risco. Agora... Mas nós acreditamos que a solução virá, porque eu acho que a vitória da OAB foi muito importante. Foi importante. Porque agora nós acabamos de vez com a possibilidade de continuarmos tratando o assunto de maneira tão vexatória, com descaso, sendo relegado ao 10º plano de importância dos governos. A linguagem popular, gente, deram basta, não empurra com a barriga. Pronto, não vai mais ser possível empurrar com a barriga. Nós vamos ter que encontrar uma solução. Tem que encontrar uma alternativa de se cumprir isso. Sem dúvida. Eu acho que a melhor ideia é jogar esses valores para o setor bancário que vive disso. Os precatórios, a partir de agora, ou os precatórios já em fase de pagamento obedecerão essa nova ordem? Não, o que eu entendo é o seguinte, é que nós temos uma fila. Então, ela não pode ser quebrada por força da Constituição Federal. Então, isso tem que ser resolvido a partir daquele que está pronto para ser pago. Tá na fila, e paulatinamente. Se o setor bancário realmente ingressar para a solução do problema, vai dar para resolver todo o problema imediatamente. Isso aí não tem dúvida. E, obviamente, que com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, essa vitória da OAB, vai fazer com que os precatórios doravante não mais possam ser empurrados com a barriga. Então, nós resolveríamos o passivo, que já está aí pronto para ser pago há muitos anos. E estancaríamos essa prática terrível para a sociedade e para a imagem do próprio país lá fora, de país caloteiro. Boa proposta, doutor Norberto. Vamos aguardar que a gente encontre aí um caminho para que a gente não continue embora com a norma levando calote. Calote é que ninguém aguenta mais. Essa é a nossa grande expectativa e realmente... Também não podemos quebrar estados, fechar prefeituras. Tem que buscar um compromisso. Tem que haver razoabilidade. Todo mundo vai buscar dinheiro em banco. Por que quem tem dinheiro a receber de estados e prefeituras não pode ir buscar? Todo mundo pega, Perfeitamente. Dono de grande rede de televisão, vai lá, pega um empréstimo, quebrou, tal, não sei o quê. Então...
o cara que está esperando O banco vive disso, né? Vive disso, ele vai receber. Dinheiro. Agora a União precisa ser avalista, senão banco nenhum quer. Há uma importância. Tem que ter um avalista aí. Mas aí está a questão, não há nenhum risco. É possível fazer uma operação sem nenhum risco, porque com a intervenção da União pode ser vinculada, inclusive, ao próprio FPE e FPMs, então não há risco. Não há risco. Por isso é que os juros terminam sendo mais baratos. É uma espécie de consignado, né? Então, vai estar lá, tem uma seguridade. Mas isso precisa ser muito bem estudado pelo Tesouro Nacional, pelo Ministério da Fazenda, por conta do volume de recursos que seria aportado à economia brasileira, que pode, eventualmente, interferir na política econômica do país. É por isso que nós precisamos realmente ter um pouco de calma e para analisar toda essa conjuntura, porque é um problema que se avolumou há décadas e que, obviamente, agora chegou o momento de se resolver, mas é preciso fazer com cuidado. Muito obrigado, doutor Alberto. Muito obrigado. Esclarecedor da sua entrevista.